Olá, nossas saudações a todos. Vamos examinar hoje o comportamento neste primeiro semestre de 2022 das commodities agrícolas, daquelas principalmente que compõem as rações animais e também dos preços das proteínas, principalmente aqui no mercado interno brasileiro, né? Nesse período aí que pega ainda um período referente à pandemia e agora também já os reflexos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, de imediato, nós vamos ver o gráfico número 1, que é o indicador de preços reais de alimentos da FAO. Ele mede valores deflacionados, ou seja, corrigidos, com uma base 100 na linha azul, que representa o período de 2014 a 2016. Quando nós notamos aqui, o indicador está no preço mais alto da história. Isso aconteceu exatamente no mês de março, e já em abril e maio a gente vê pequenos regressos, pequenas retrações de cotações naquele grupo da linha vermelha, o grupo das oleaginosas, onde estão os farelos de soja, os óleos vegetais, e na linha azul, os cereais. A linha azul, então, engloba o caso do milho e do trigo, ambos usados em rações animais. As carnes, na linha amarela, tiveram um aumento menos robusto, tentando acompanhar a alta dessas commodities no mercado internacional. Mas o que se nota, realmente parece que o momento mais alto de preço do mercado de grãos, principalmente, que compõe as rações, ele já teria ultrapassado as máximas, ou seja, já teria atingido as suas máximas entre março e abril, e agora está buscando um patamar de acomodação. Então, de imediato, vamos para o slide número 2, onde a gente observa a evolução dos preços dos grãos e das commodities no mercado internacional em dólares, no acumulado de 2022, de janeiro até a parcial de junho, e nos últimos 12 meses. Em 2022, então, primeiro semestre, nas colunas verdes, uma alta de quase 37% no preço da soja, de 34% no preço do milho, e o maior valor de crescimento mesmo no trigo, 52% de alta em período de 6 meses desse ano, e em 12 meses de 75%. O do trigo foi o epicentro da questão do conflito Rússia-Ucrânia, pois esses dois países têm uma grande representatividade no mercado de milho, mas principalmente no mercado de trigo, como grandes produtores e grandes exportadores. E há uma grande correlação entre os preços do trigo e os preços do milho. Mas o que se observa agora é que já começa a haver um descolamento dessa relação. Os preços do trigo permanecem sustentados em níveis muito altos e muito acima da média, e os preços do milho já começam a andar num patamar mais estável. O trigo chegou na sua máxima a atingir 12 dólares por bushel na Bolsa de Chicago, por trigo soft, o trigo usado em rações, o soft red winter, e já o milho mantém uma estabilidade nas últimas semanas, cotado aí em torno de 7,80, 7,50 até 8 dólares por bushel. O trigo já recuou para um patamar ao redor de 10 dólares por bushel, mas isso ainda é acima da média histórica dos últimos 10 anos. E o milho também ainda está no patamar de 7,80, 7,50 dólares por bushel, bem acima da média histórica de 10 anos, que é de 4 dólares e 60 por bushel. Esse movimento, então, a gente pode ver agora no mercado interno, no gráfico número 3, que mede, então, também a evolução nas barras azuis no acumulado desse ano e nos últimos 12 meses. No acumulado desse ano, a gente vê o milho subindo pouco. Nós estamos aí com uma colheita de uma segunda safra recorde, chegamos a ver uma baixa bem acentuada dos preços do milho entre abril e maio, antes um pouco do início da colheita da segunda safra, até porque o dólar também estava caindo, então isso vinha provocando uma queda na paridade de exportação nos portos brasileiros e empurrou o preço do milho para baixo. Agora o viés para o milho é um viés altista, à medida que nós já estamos avançando na colheita da segunda safra, o movimento de exportações é bom, os preços externos estão sustentados do milho e o dólar voltou a subir.
Então, isso acabou impactando no preço do porto, na paridade de exportação. Então, um viés de alta para o preço do milho no mercado interno no segundo semestre. Então, no caso do farelo de soja, ele subiu bem menos que a própria soja em grãos, né? Quem está realmente com mais vigor de alta no mercado do complexo soja é o óleo, né? O óleo acumula uma alta de 40% nos últimos 12 meses, mas o farelo não, ele acumula uma alta de 8,5% nos últimos 12 meses e de 11% agora no acumulado desse ano. Quando a gente olha para o lado das proteínas no mercado interno, o boi, ganhos zerados esse ano, está recuperando, agora as cotações estão mais firmes, com as cotações na B3 no mercado futuro brasileiro, mercado a termo, mostrando cotações mais altas até o final do ano, então parece que aquela pressão de baixa que foi originária dessa suspensão de frigoríficos brasileiros por parte dos chineses, começa a ceder a um maior equilíbrio entre oferta e demanda, e o preço do boi já mostra estabilidade também com viés de alta para o segundo semestre. O melhor desempenho das carnes está no frango. O frango, somente nesse ano, sobe quase 20% e acumulando uma alta de 8,7% nos últimos 12 meses. Então, nesse ano, realmente é um ano que o frango conseguiu uma boa recuperação de preço, frango vivo, tanto no mercado independente, né, como nas integrações, e inclusive ultrapassando as altas do farelo de soja, da própria soja e do milho. O suíno com pior desempenho entre as carnes, né, um acumulado do ano, uma perda de 1% no preço, e nos últimos 12 meses, 8% de queda, então segue com a suinocultura trabalhando com preços do suíno vivo abaixo dos custos de produção. E um outro segmento de proteínas, que é o segmento da avicultura de postura, ovos, né? Apenas nesse ano de 2022, uma alta de 28%. O setor conseguiu um bom ajuste entre oferta e demanda, reduziu alojamentos, encontrou um ponto de equilíbrio, a demanda interna está muito fortalecida, tanto para ovos como para frango, dado o poder de compra do consumidor bastante afetado, então ele voltado bastante para o consumo de carne de frango e ovos, e deixando para trás o consumo de carne bovina. Então, o melhor desempenho realmente seria no segmento de proteínas, no segmento de ovos e nas carnes para o frango. Por fim, o gráfico número 4 ele mostra o movimento de preços, né, em reais por quilo de carcaças, valores deflacionados, também corrigidos pela inflação. Um boi gordo declinando agora nesse mês de junho, mas, como comentamos, o segundo semestre deve ser pautado por uma recuperação dos preços do boi, que chegou a estar no patamar recorde no final do ano passado e no início desse ano. Na linha verde, o preço do suíno vivo começou a sua queda lá no final de 2020, não para de recuar, segue recuando. Teve uma pequena recuperação ao longo desse mês de junho, mas ainda está muito abaixo dos custos de produção. E também, como curiosidade, ele está praticamente colado. Nós temos um preço de suíno vivo na casa de R$6 o quilo vivo, e o frango também cotado a R$6 o quilo vivo. Se vocês observarem no gráfico, é uma situação bastante inusitada, né? Olhando o movimento das linhas, a gente vê que o suíno sempre se posiciona no patamar superior ao do frango vivo. Isso decorre das exportações não estarem decolando e de ter um excesso de oferta no mercado interno, no caso da carne suína. Nós ficamos por aqui e voltaremos na próxima semana com mais temas relacionados à pecuária de corte, a pecuária de leite, suinocultura, avicultura e as proteínas animais no Brasil e no mundo.